Quer dizer que agora a Terra tem magos? Ah, magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim, eu sou Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. Você deve ter notado que a arte de capa tá um pouquinho diferente. Bom, no início do Diário Mágico, a gente contava com o Gabriel Oliveira. Ele fez bastante capas, acho que até o episódio 33 ou 34. Depois a gente teve a Mariana Maia, né? Ela ilustrou pra gente até o último episódio, 72. E agora a gente dá as boas-vindas pro João Paulo Ponciano, que já estreia com uma arte assim fenomenal. Estou felicíssimo com essa parceria e acho que ela vai render frutos maravilhosos que, além da gente enchendo os ouvidos de vocês, né, que os olhos também possam contemplar parte da beleza do que é o Diário Mágico. Mas, bom, com essa novidade, eu quero dizer para vocês que está chegando os nossos episódios de Grande Fraternidade Universal, né? É algo, assim, um tanto esperado. O pessoal no grupo fechado já está muito eufórico e a gente já vem debatendo e discutindo esses temas, mas antes dele, né, a gente vai ter o nosso episódio de julho de mão esquerda e mão direita, né? E a ideia desse episódio é não apenas conceituar esses caminhos, mas entender também, né, por que é importante a pessoa ter uma definição e um direcionamento do que é a vida espiritual dela, do que são as vertentes mágicas que compõem a vida dela. Não que ela não possa experimentar outros caminhos, mas ter esse entendimento, né, vamos dizer assim, uma cosmovisão um pouco mais definida. E aí, para este episódio, eu quero relatos, né, e histórias de como é que é a sua jornada no seu caminho espiritual, quando que você definiu de fato né, qual que era a sua abordagem, ou quando você ficou em dúvida, né, e de alguma forma pensou assim, putz, né, eu tenho essa abordagem, mas tem esse outro sistema aqui que também me atrai, né? A gente vai discutir mão esquerda e mão direita dentro da magia especificamente, mas é inevitável que a gente fale um pouco também sobre esquerda de religiões de matriz afro-brasileira, né? Então, Exu e Pombagira, né, entre outras entidades de esquerda, em contraposição àquelas entidades de direita, é a mesma coisa, não é? Como que isso se relaciona? A gente vai tratar tudo isso nesse episódio. Vocês podem mandar relatos lá pro DDD 31 975375123 ou então no nosso e-mail contato@diariomagico.com.br. Esses contatos estão na descrição de todos os episódios, então vocês podem, né, acessar e mandar lá pra gente, né? Manda relato, vai ser muito legal, porque em agosto, né, a gente já vai sair desses temas um pouco mais conceituais e vamos entrar, né, nos temas de Grande Fraternidade Universal. E aí a gente vai ter uma sequência de 3 episódios que vão puxar um nível lá pra cima e que a gente vai apresentar uma enxurrada de conceitos, mas também de uma definição de uma cosmovisão que não é muito explorada por aí, pelo menos não dentro do ocultismo, né? E a gente vai dar uma perspectiva que ela é inédita pelo que a gente entende. Bom, é isso. Você está gostando do Páginas Abertas? Você está gostando do desenvolvimento? Olha, a gente tem o nosso grupo fechado e lá vocês podem fazer perguntas que vão dar um direcionamento dos interesses das pessoas dentro da live. Então, né, quer nos auxiliar? Considere nos apoiar lá no apoia.se/Diário Mágico, em qualquer categoria de apoio disponível lá no site. Você já faz parte do nosso grupo, já nos ajuda imensamente a manter esse projeto e vai contribuir para a nossa live de ufologia esotérica, que vai ser secreta e não vai estar disponível para ninguém, exceto os apoiadores. Então, você quer ver a gente tratar de temas
polêmicos, né, entra lá no nosso grupo secreto. E é isso. Hoje a gente tem um episódio muito especial sobre martinismo, numa perspectiva um pouco mais solitária e independente, e que vai fazer a gente repensar uma série de caminhos em relação a ordens, instituições e como que a gente formata a nossa própria jornada. É isso, não vou falar mais nada, então vamos lá, vamos abrir esse diário. Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade. Aí sim! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tenho o prazer de receber alguém para falar sobre mistérios ocultos, alguém que entende sobre o termo iniciático da forma como eu entendo que ele se aplica, e é muito bom ter você aqui, Christian, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo, pessoal do Diário Mágico. Bem, não sei por onde eu começo, eu me apresento, a gente começa... Isso. Por favor, às vezes quem está nos ouvindo agora pode não te conhecer. Então, assim, quem que é o Christian e como é que é assim, a sua história com magia, com espiritualidade, com religião? Isso vem de família? Não? Me conta um pouco sobre isso. Hoje, Christian Reveles, né, eu me considero alguém que pratica um martinismo independente. Eu fui de ordens, né, eventualmente acabei rompendo com as ordens, por discordâncias de método, de propósito, mas assim, eu tenho como a gente estava conversando antes, né, eu tenho uma devoção pessoal ao Samartã. A obra de Samartã me marcou muito, não apenas teoricamente, também assim na minha vida me transformou também. Eu tenho alguns trabalhos no campo do martinismo, assim, eu já fiz traduções, né, eu traduzi um dicionário do Jacob Boehme. Eu traduzi o documentário também do Jacob Boehme, né? Foi lançado aqui no Brasil também. Eu fiz as legendas em português, né? Eu tenho algumas traduções de uma comunidade chamada r/Martinists. Você pesquisar no Google, né? Tipo um fórum online, né? r/Martinists. Você encontra uns textos inéditos que eu traduzi, assim, cartas inéditas de Samartã, textos martinistas, martinesistas, né? Então, a linha que eu pessoalmente mais trilhei foi nessa convergência de martinismo, gnosticismo, martinesismo. Bem, esses termos já são complexos, porque assim, tem gente que entende martinismo como sendo as ordens, né? Tem gente que entende como sendo só a filosofia do Samartã, tem gente que entende como sendo a obra do Papus, que é mais posterior e que eu acho que já é muito mais ocultista do que martinista. Sim. Mas, enfim, eu acho que a gente pode falar um pouco da minha trajetória, como que eu fui parar nisso tudo, e quando a gente chegar lá no martinismo, a gente pode voltar à discussão do martinismo em si mesmo. Excelente, porque com certeza tem gente que está ouvindo aqui agora e que não entende nem dos termos e nem da vida de Samartã, e aí o que a gente puder falar um pouquinho sobre isso para que a gente possa depois avançar sobre aspectos das ordens e o que é a prática do martinismo independente vai ser legal. Mas então, como que começa assim, esse interesse do Christian por espiritualidade? É algo inato seu? Então, tudo começou quando eu era criança. E eu tinha algumas experiências estranhas, assim, que eu não sei se a gente poderia classificar como projeção, desdobramento, mas eram experiências involuntárias, né? Que era sempre o mesmo padrão. Era mais ou menos assim. Eu estava ou prestes a dormir, ou prestes a acordar, mas geralmente num estado que não era um estado normal, assim, cotidiano, né? Totalmente desperto, mas sem dormir, não estava sonhando, né? E aí eu começava a meio que escutar no fundo da minha audição, como se fosse um apito, como se fosse uma onda, parecia um som de vibração, assim, um som de tipo, parecia um som de onda eletromagnética, uma coisa meio fina, assim, tipo, apitando, né? Esse som ele ia aumentando, e conforme esse som aumentava, ele ia aos poucos meio que substituindo a minha audição normal. E quando esse som ele passava a minha audição normal, eu conseguia escutar coisas que não estavam no ambiente. Então eu escutava, por exemplo, eram coisas muito avulsas, tipo uma palavra, uma voz de repente, né, um choro de repente.
coisas assim, abruptas mesmo, né? E o mesmo fenômeno, ele acontecia comigo na visão e no tato. Como é que ele era na visão, tá? Então, assim como na audição era um apito, né, de fundo que ia aumentando e aos poucos ia sobrepujando a minha audição normal, na minha visão eu via como se fosse um fundo, um chiado. Imagina aquelas televisões antigas, né? Lembra quando botava num canal que não existia e ficava tipo um ruído assim, né, na tela? Então, eu começava a enxergar, mas tinha que estar escuro o ambiente. Se o ambiente tivesse estímulos, assim, tipo, fortes, né, luz forte, qualquer uma coisa se mexendo, aí isso não acontecia. Tinha que realmente estar sem estímulos, né? E aí eu começava a enxergar esse ruído, como se fosse um chiado, né, no fundo, por trás. É como se estivesse no fundo da minha visão mesmo. E esse ruído, esse chiado, ele ia aumentando, ia ficando mais forte. E quando ele ficava forte, eu começava a conseguir enxergar coisas nesse fundo, como se fosse por trás da minha visão normal. E a mesma coisa no tato também. No caso do tato, eu sentia como se fosse uma estática, como se fosse uma. Eu não sei se você. Sabe televisões antigas? Quando a gente ligava a televisão, se você estivesse perto, você sentia uma coisa, tipo, os pelos arrepiavam, tipo uma Arrepiava, estática. sim. Eu não sei se você lembra disso, quando ligava a televisão bem antiga, assim, ou desligava, bem Televisão de antiga. tubo, Aí, né? tipo, de tubo, aí, tipo, arrepiava se você estivesse perto, assim, Sim. meio que dava uma estática, uma coisa, né? E aí também no tato eu sentia uma estática no meu corpo, como se fosse vibrando alguma coisa, né? Essas três coisas aconteciam ao mesmo tempo. Uma vibração no corpo, um chiado na visão, né? E esse ruído, como se fosse uma vibração também na audição. E aí, quando aumentava esse chiado, né? Tanto a estática no corpo, né? Quanto na visão e na audição, eu via algumas coisas que ninguém mais via. Então eu via sombra, isso era involuntário, eu não tinha nenhum controle sobre isso, né? Isso foi fechando com o tempo. Mas na época, aí eu via seres deformados, é só coisa ruim que eu via. Eu via, tipo, como se fossem demônios, assim, sabe? Eu via muito rápido. E escutava também, tipo, eu escutava às vezes um grito, às vezes um choro, às vezes um pranto, às vezes uma palavra, né? Era muito rápido. E já cheguei a sentir mão também, tocando, mão pegando, assim, e tal. Muito rápido também, né? Era uma coisa muito abrupta. Então, bem, essas experiências, elas ficaram lá, uma coisa assim que eu não conseguia explicar, não entendia por que isso acontecia, né? Mas então, na minha infância, era muito palpável, era muito evidente para mim que existia um mundo espiritual, que nós estávamos cercados de um mundo espiritual, né? E que esse mundo espiritual, ele é como se ele estivesse numa outra faixa, numa outra frequência mesmo, né? E que para a gente perceber esse mundo espiritual, a gente tinha de alguma forma mudar de canal, assim, mudar de frequência. Mas aí, com o tempo, foi fechando isso. Na minha pré-adolescência já foi fechando. Na minha adolescência, praticamente eu quase não tinha mais isso, né? Eu não sei se tem a ver ou não, mas eu reparei que foi fechando mais ou menos na mesma época que eu fui começando a ter, tipo, desejo sexual. Tá? Não sei se tem a ver ou não. Tem alguns teóricos de parapsicólogos aí que dizem, né, que tem a ver, que muitos casos de mediunidade foram mulheres virgens que eram reprimidas e tal, né? Não sei. Aí no meu caso também, justamente na época que eu não tinha nenhum desejo, assim, era bem inocente e tal, que era quando acontecia mais. Conforme eu fui desabrochando esse lado, eu fui tendo cada vez menos, né? Mas uma coisa que eu reparei também é que quando eu passava um tempo esquecendo da sexualidade, tipo, com castidade, assim, e não é nenhuma castidade forçada, simplesmente, tipo, vamos supor, passar um mês ou 2 semanas que fosse, sem ter pensamentos sexuais, Outros sem ter interesses, desejo, sim. acontecia de ter experiências de novo. Acontecia. Então, eu acho que, de alguma forma, tem alguma coisa a ver. É como se fosse uma energia, né? Que quando ela não vai para a sexualidade, essa energia, ela tenta, de alguma forma, eu não sei se ela força, digamos assim, ela força um caminho, né? E ela acaba abrindo canais, assim, de alguma forma. É essa a impressão que eu tenho. Mas, enfim, quer comentar Eu alguma coisa sobre acredito isso? que né, muitas vezes a nossa sexualidade ela também
nos conecta com outros aspectos de outras dimensões. Então não necessariamente a percepção vai ser mediúnica, o que não quer dizer que não deixe de ser uma percepção também não vai ser mediúnica no sentido de desses seres com essas formas específicas, mas às vezes vão se manifestar de outras formas energéticas, né? E pensar nisso também em termos de chakras, né? Do que movimenta quando essa energia está mais focalizada em chakras inferiores ou superiores e como que a nossa consciência transita, né? Eu fico pensando assim, Christian, que o iniciado, ele é como uma marcha de carro, né? Ele vai passando por essas faixas frequenciais e consegue sustentar elas, né, de acordo com a vontade dele. Mas quando a gente é só um embrião da espiritualidade ainda, a gente não desenvolveu, é difícil de conseguir mudar as faixas voluntariamente e ainda mais sustentar elas, né, com vontade, assim. Então, as coisas que nos atravessam na vida moldam a nossa consciência tal como um barquinho de papel numa tempestade. É a minha percepção, sabe? Como eu estava dizendo, isso aí é involuntário. Eu não tinha nenhum controle. Então, eu não tô, tipo assim, recomendando como se fosse, esse é o caminho para abrir, né, percepções. Não, porque eu não tinha controle. Não apenas eu não conseguia voluntariamente abrir e fechar esses canais, mas também eu não via coisas boas. Eu não tinha experiências boas, né? Eu via como se fosse o lado mais inferior, assim, né? Sombras, eu escutava, né, coisas assim, choro, grito, coisas estranhas, assim, tal. Mas, enfim, e aí isso foi fechando, né, com o início da minha adolescência, mas ficou lá, né, ficou lá. Era muito palpável para mim que eu vivia num mundo, assim, que existia esse lado espiritual, mas como foi fechando e foi ficando uma memória apenas, né, do passado, eu fui vendo essas coisas quase como um sonho, apesar de que quando eu estava lá não era sonho, era muito real. Mas, enfim, o tempo passando, apenas uma memória e tal, e ficou como se fosse, deve ter sido um sonho, uma coisa meio onírica, assim, meio nebulosa, né? Mas ficou essa busca, ficou essa indagação do que era isso, né? Bem, aí lá com uns 12, 13 anos, né, tinha o Orkut na época, e tinha muitas comunidades de Orkut, né, de discussões, assim, comunidades de discussão. Eu participava muito de comunidade de discussão de ateísmo, né, de se Deus existe ou não, de espiritualidade também. E aí, volta e meia, eu acabei me deparando, né, com pessoas falando em termos que ressoavam muito comigo. Termos de vibração, né, termos de planos, né, plano astral e tal. E isso fez muito sentido com a experiência que eu já tinha. Né? Uma dessas pessoas, o Daniel Alves, né, que tem um canal, o blog Pelotas Oculta, mas na época ele usava um pseudônimo, né, Frater Rosen Maat, uma coisa assim. E aí ele comentava essas coisas, isso me chamou muita atenção, né? E eu comecei a buscar. E aí que eu descobri, na época, a Rosa Cruz Juvenil, não existe mais isso, tá? Na época, a MORC, ela tinha uma seção juvenil, né? A Ordem Rosa Cruz Juvenil. E aí eu, com uns 14 anos de idade, eu fui sozinho para entrar nessa ordem, né? Caramba. Eu fui numa palestra, comecei já cedo. E aí, cara, quando eu entrei lá na loja, no templo da MORC, né? E eu via aquelas imagens, né? Tipo, havia todo um simbólico antigo, hermético, antigo Egito também e tal. Aquilo me chamou muita atenção. Aquilo me deixou fascinado, porque era algo muito diferente de tudo que eu conhecia. E, tipo, eu sou do interior do Rio de Janeiro, né? O que tem aqui, né? É só mais do mesmo. Praia, carnaval, funk e tal. Beleza, nada contra. Mas é uma coisa muito diferente. Um espaço onde as pessoas estavam falando, assim, de planos diferentes de consciência, de percepções além do físico, né? Falando também de hermetismo. Então, era como se fosse um oásis no meio do deserto. Enfim, eu me agarrei àquilo, né? E eu entrei na Rosa Cruz Juvenil. Lá na Rosa Cruz Juvenil, né, eu tive contato com esse ocultismo mais light, assim, né? Era uma coisa bem Kybalion. Tinha também coisa de autoajuda e tal, mas não de uma forma escrota, coach, não. Era realmente uma autoajuda, assim, um lado mais de ter maturidade, de lidar com as emoções e tal, né? Inclusive, eu acho muito, muito bom o material da Rosa Cruz Juvenil, uma pena que não exista mais. Agora eles montaram outra ordem no lugar dessa e tal, nem sei como é que tá. Sim. Bem, aí, como eu estava dizendo,
Então eu fui introduzido a essas questões, né, do astral, de princípios herméticos, né, eu fui ler o Kybalion, fiquei muito impressionado com o Kybalion. Então todo aquele universo, aquele imaginário, né, da mitologia do Antigo Egito, foi me fascinando e tal. Bem, aí E, como eu falei, e os a seus Rosa pais nessa época, Christian, Sim. eles não acharam diferente o seu interesse? Isso já era uma coisa que É, foi, tipo, sei lá, motivado pela família? Não. não, pois é, minha família, cara, o meu pai ele é bem cético, assim, ele já teve algumas experiências parecidas com as minhas, mas ele é bem cético, ele não acredita, ele acha que isso é simplesmente algo mental e acabou, né? Só como se, né, dizer que fosse mental explicasse alguma coisa, mas o que que é mente? Ninguém sabe o que é mente, Aham. né? Bem, e minha mãe é católica normal, assim, então não tem assim essa abertura, nenhum dos dois tinha essa abertura, assim, foi algo que veio de mim mesmo, né? Sim. Eles até acharam estranho tudo isso, o que que é isso, Rosa Cruz, né, ocultismo e tal, mas aceitaram, né? E enfim, aí eu fui seguindo o meu caminho. Bem, De uma certa é, forma, desculpa te cortar, mas hum, de uma certa forma, essas experiências suas juvenis, né, antes de dormir e ao acordar, foram elas que te direcionaram e de alguma forma elas foram um princípio de um iniciador, né? Porque sendo solitário e não tendo essas referências espirituais dentro de casa, dificilmente você conseguiria encontrar um caminho tão rapidamente quanto esse aos 14 anos de idade dentro da morte ah, juvenil, né? sim, sim, sim. Mas o que acontece? Hum, Eu fui me instigando mais, buscando mais, né? E chegou um ponto que o que a Mork tinha a oferecer não supria mais grandes questões que eu tinha, assim, de o que que é tal, o que que é essa existência, o que que é por que que eu estou aqui, a natureza do universo, da condição humana, assim, a Mork, ao meu ver, né, até então ficava muito nessa coisa de a força do pensamento, né, eu acho muito isso é um lado bom da Mork, a Mork é muito prática, né, essas coisas de você visualizar, né, coisas que você quer que aconteça, e também o lado de percepções extrasensoriais, né, tem muito exercício de sensibilidade, de intuição, enfim. Mas eu não queria só esse lado prático, eu queria também respostas, né? Então eu comecei a querer experimentar, a querer ver por mim mesmo. Como eu não conseguia mais, né, ter essas experiências que eram involuntárias, né, e eu não tinha dominado, eu não tinha tido dons, assim, eu não era um médium, nada. Então eu comecei a querer ter experiências diretas, né, que eu pudesse provocar de alguma forma, né. E aí eu me interessei por Goécia. Por que caramba! pela Goécia? Pois é. Porque a Goécia, ela parecia algo que eu podia fazer. Eu podia ir lá, né, eu vou tentar, né, eu faço a invocação e vou ver o que acontece, porque eu queria ter experiência direta, ter um conhecimento direto, né. Bem, eu não lembro agora o processo, mas tinha a ver com afinidades, tipo, afinidade astrológica lá, eu nem lembro como é que era isso, mas aí era o Gusion, era um Daimon da 72, né? Eu tentei chamar esse Gusion, né? Eu fiz uma invocação mais simples, né? Tinha um grimório chamado Pseudomonarquia Daimonon. Esse grimório, ele é mais, assim, ele é bem católico, você tem que fazer invocações à Trindade, aos Santos Anjos, Miguel e tal, né? Enfim, depois a gente pode até discutir, né, essa questão da magia salomônica, né, que tem a ver com o martinesismo também. Legal. Mas aí, enfim, eu fiz esse ritual para chamar o Gusion, né, e na hora eu não vi nada. Na hora não aconteceu nada, sabe? Eu até pensei, bobagem, tá, não existe, beleza. Quando eu fui dormir, e aí o que aconteceu? Quando eu fui dormir, aconteceu essa experiência, que há muito tempo eu já não tinha. Caraca, É, pode crer. Aham, na aham. hora que eu estava na cama, eu sentia essa vibração aumentando, né? Eu sentia na audição, na visão, no tato. E aí, quando a coisa ficou forte, é quase a sensação como se você estivesse dentro de um micro-ondas, assim. É uma força eletromagnética passando, parece, uma vibração mesmo, né? E aí, eu abri os olhos e eu vi um rosto se formar na parede do meu quarto, como se fossem umas sombras, né? Elas se juntaram, umas sombras e formaram um rosto. E eu fiquei tão assustado na hora que eu não conseguia, assim, apesar de que, tipo, isso era o que eu queria ter um contato, né? Mas
me pegou de surpresa demais. Então eu fiquei nervoso, fiquei com medo, né? Eu tentei voltar, eu fiquei tentando forçar para voltar pro corpo, assim. E aí eu fiquei desesperado na hora, sabe? E aí acabou que eu desperdicei a experiência. Eu queria, se eu tivesse calma, eu teria, tipo, sei lá, feito uma pergunta, ver o que acontecia, né? Mas aí eu voltei e tal, desesperado, com medo, né? Respirando assim e tal. E aí, ao mesmo tempo que não deu certo na hora, me deixou mais instigado ainda. Aí eu tentei de novo, posteriormente, com outro Daimon, né? Eu tentei com o Fênix. Com o Fênix, aí eu fiz novamente o ritual do Pseudomonarquia, né? Na hora, não aconteceu nada, mas eu comecei a sentir uma fraqueza no corpo, como se fosse, assim, como se fosse me desligando, assim, eu sentia um sono que não era um sono normal, era uma coisa meio que me desligando mesmo. E aí, assim, alguns minutos depois do ritual, eu me joguei na cama, e foi só me jogar na cama que já foi aumentando. Essa frequência de novo foi vindo, né? Uau. E aí, no texto lá do Fênix, né, dizia que vinha notas musicais, que vinha uma melodia, que vinha um canto, né? Bem, se foi alucinação, eu fiquei sugestionado, né, impressionado pelo texto. Se não foi alucinação, realmente eu escutei notas, escutei uma melodia, né? Legal. E aí, quando foi aumentando, quando chegou no auge daquela vibração, eu vi novamente se formar. E aí, nesse fundo, né, como se fosse um chiado, esse fundo atrás da visão, eu vi como se fosse um pavão na forma aparecendo assim no meu quarto, um pavão mesmo, Caramba. né? E ele voava assim. E aquilo, novamente, eu fiquei fascinado, eu fiquei paralisado assim, sem reação, né? Olhando aquilo. E aí se desfez. Aí eu voltei ao normal, né? Aquela visão se desfez, aquela audição se desfez, né? E aí eu mergulhei na magia, na busca do ocultismo mais hardcore mesmo, né? E a Mork, ela, ao meu ver, ela não proporcionaria isso, porque a Mork, Sim. ela não trabalha com rituais, ela não trabalha Não. com invocações, né? Ela não tem esse lado da magia operativa, né? Ela não tem esse lado, tipo, não fala de demônios, de anjos, né? Então eu comecei a buscar alguma coisa que eu pudesse entrar em contato, né? E aí, mais ou menos para os 18, 19, não, 19 para 20, porque até os 18 eu fiquei na juvenil. A juvenil, você podia estender um pouco mais, né, completar os estudos. Aí eu completei os estudos na Rosa Cruz Juvenil, e aí eu fui para uma outra ordem, que foi a Rosa Cruz Áurea, o Lectório Rosicruciano. A Rosa Cruz Áurea, cara, ela, assim, ela fala dessas coisas de uma forma muito palpável. E isso que me fascinou, porque ela falava, por exemplo, de glândulas, né? Pineal, tem uma outra glândula, o timo aqui, né? Pineal, o timo, outra glândula, esqueci como chama aqui no meio. Hipófise. Pituitária ou hipófise, né? Acho que é. Sim. Eles falavam da circulação dessas energias, do corpo etérico, né? Tinha até dietas que, tipo, tinha que evitar certos alimentos, né? Não podia fumar, não podia beber, justamente para esse prana, digamos assim, né? Ele circular melhor. E aí, enfim, tinha todo esse lado ocultista mesmo, mais hardcore, assim, né? De uma forma bem concreta. Eles falavam abertamente, tipo assim, olha, existe o plano astral, né? E o plano astral tem entidades, e essas entidades do astral, né? Elas, de alguma forma, elas podem se alimentar da nossa energia, do nosso éter, né? E no astral a gente também tem como criar coisas. Então, se a gente, por exemplo, focar um pensamento, né? Num objetivo, numa imagem, de certa forma a gente está desenhando no astral aquela forma que ela vai se manifestar, vai se materializar no físico, né? Isto é, se ela for reforçada, né? Se ela for tiver uma energia, né? Se ela for imantada dessa energia e tal. Então, na Rosa Cruz Áurea eu tive contato com essa teoria da magia de uma forma mais concreta, assim. Apesar de que eles não fazem magia, eles não fazem a magia, mas eles estudam a teoria da magia, porque o que eles propõem, né? Eles propõem uma certa alquimia interior. Como que é essa alquimia interior? É como se fosse assim, passa por dieta, passa por hormônios dessas glândulas também, né? Seria basicamente renovar o nosso corpo astral. É como se o nosso corpo astral normal, né, o corpo astral da maioria das pessoas, né, ele é um corpo astral denso, ele é um corpo astral fechado, ele é um corpo astral obscuro. E a ideia é como transformar esse corpo astral num corpo astral luminoso, né, cristalino, de certa forma mais livre, assim, que ele consiga, né, acessar essas dimensões superiores, né. Então, apesar de estudar a magia, eles propõem esse caminho dessa alquimia que eles chamam de transfiguração, tá? Ótimo. E bem,
tudo isso num paradigma bem gnóstico, assim, eles têm uma ideia. Então, isso respondia muito minhas questões. Porque tinha coisas, cara, do hermetismo, do monismo, que eu não aceitava muito bem. Essa ideia de que tudo é divino, tudo é uma coisa só. Eu não aceito isso muito bem, porque eu vejo a natureza, eu vejo, tipo, cara, não só a sociedade humana, toda caótica, sabe, desajustada, guerras, mas também, tipo, na natureza, a luta pela sobrevivência, a predação por toda parte, sabe? Eu vejo essa imperfeição, assim, do mundo, que eu não consigo aceitar essa conversa de que simplesmente é tudo divino, é tudo uma coisa só. E aí o Lectorium, né? Lectorium ou Rosa Cruz Aurea, tem dois nomes, né? Lectorium Rosicruciano ou Rosa Cruz Aurea, eles trabalhavam em cima do gnosticismo, né? Então a ideia de que esse mundo, na verdade, ele tem a sua raiz numa queda, uma queda que aconteceu antes do mundo, antes do tempo, uma queda que remete aos espíritos, né, decaídos, né, aos anjos caídos, e tal. Na época eu não sabia, mas é a mesma cosmogonia do martinismo e do martinezismo, tá? Eu não sei como que essa linhagem chegou na Rosa Cruz Aurea, mas é a mesma, é praticamente igual. Fala que o mundo temporal vem de uma queda, que existe um Adão primordial, a humanidade original, né? Seria o Cadmon, Adão Cadmon. Essa coletividade humana era um espírito só, era uma coisa só. Mas esse espírito, ele abusou do seu poder, né? E aí ele mesmo se fragmentou, ele quebrou, né? Tem a história da quebra dos vasos, né? Então ele estilhaçou, e os estilhaços desse Adão primordial somos todos nós. Então esse mundo, né? Ele é um mundo fundamentalmente quebrado, estilhaçado, ele é o resultado de uma catástrofe. Então, isso ressoa muito com a percepção que eu tinha da natureza, da existência, cara. Eu vejo as doenças, né? As guerras, tudo, tipo, parece fundamentalmente imperfeito, quebrado, falta algo, né? Então, enfim, fez muito sentido para mim o Lectorium. Quer perguntar alguma coisa com relação a isso? Ou eu posso progredir aqui? Quanto tempo você ficou na Rosa Cruz Áurea? Cara, eu fiquei até falecer o meu iniciador. Ah. E aí, quando o meu iniciador faleceu, que eu fui atrás de outra iniciação, né? Aí, eu não considero a Rosa Cruz Áurea a minha primeira transmissão. Eu tive a iniciação, né, da Rosa Cruz Juvenil e do Lectório, mas eu não considero transmissão mesmo, porque foi algo assim, formal, cerimonial, uma recepção. Mas a minha transmissão mesmo, eu recebi lá dentro do Lectório por uma pessoa que foi meu iniciador, o Arnoldo Vieira, que, de certa forma, ele era parte de uma linha meio dissidente dentro do Lectório, que estudava Boêmia, estudava questões de Cabala, que tinha um engajamento maior com o ocultismo em si mesmo. Legal. Essa linha, ela desembocou numa dissidência. Pouca gente vai conhecer, né? Essa dissidência chama Gessênios, Fraternidade dos Gessênios, né? Só que o meu iniciador, ele, em vez de sair do Lectório, para não causar tipo separatismo, né? Ele ficou, mesmo tendo esse lado, né, do ocultismo, ele ficou no Lectório. Mas o iniciador dele foi, né? O iniciador dele era um dos líderes do Lectorium, Hermanzion. Ele foi para essa dissidência, né? Mas enfim. Christian, como que você fez parte da Amorque Juvenil e aí, ao invés de ingressar na Amorque de fato, aí você vai para a Rosa Cruz Áurea? Por quê? Porque a Amorque não tinha questão, esse ocultismo hardcore. A Amorque, para mim, sem julgar a Amorque, eu não conheço o sistema da Amorque a fundo, eu não posso julgar. Mas até onde eu fui e até onde eu via, era muito assim, a força do pensamento, a lei da atração, a visualização criativa, vibrações, mas não tinha essas coisas tipo anjos, demônios, rituais, invocações, né? O astral. E na Rosa Cruz Áurea tinha essa teoria ocultista mais hardcore, assim, sabe? Então, eu achava que a Mork, ela era muito introdutória. A Mork me parecia mais uma ordem introdutória, para pessoas começarem a, sabe, se interessar e tal. Mas já o Lectório não. O Lectório tinha gnoses, né? Falava do gnosticismo, falava da queda, falava de coisas bem mais, assim, e falava de uma forma muito palpável. Tipo, as pessoas do Lectório, elas acreditam nisso mesmo. E eu acreditei nisso mesmo. É tipo, o universo, nós estamos no universo decaído. O nosso corpo humano, ele é um corpo decaído. E se nós queremos, tipo, desabrochar os dons do espírito, né, nós vamos ter que passar por essa alquimia. E essa alquimia, como eu falei, tanto material, né, de dietas, de restrições diversas, né,
tem também hábitos, né? Hábitos de oração, de meditação, e também desabrochar esses dons, desabrochar o seu espírito, né? Para se libertar mesmo. E o pessoal acredita de verdade nisso, não é só uma coisa. Porque eu vejo na Mork, assim, em muitas ordens, o pessoal trata como uma curiosidade. É tipo uma mitologia. Se você perguntar ao cara da Mork, assim, você acredita nessas coisas de Akhenaton? Falam que a ordem vem desde o Egito, né? Falam que, sei lá, tem uma história na Mork também de ciclos de reencarnações de 108 anos. Tem uma história da Mork, tipo, ciclos de inatividade, né? Tipo, que a ordem fica inativa, depois fica ativa, e é tudo mitologia. As pessoas não levam a sério, tipo, caralho, é real mesmo, a gente tá nisso. Não, o Lectório era bem levado a sério, tá? Então era uma coisa muito palpável, isso me fascinava bastante. Mas, bem, como eu estava dizendo, então, essa pessoa, o Arnoldo, né, foi meu primeiro iniciador, peraí, caiu aqui. Ele foi me passando as leituras, foi me passando estudos, né? E aí eu tive contato com o Boehme, eu fui ler a obra do Boehme, acho que com 19, mais ou menos, né, eu recebi o Aurora Nascente, e o Boehme também, ele é desse ocultismo bem raiz, assim, porque o Boehme, ele alega ter visto mesmo, teve contato direto com o mundo, com o plano astral, com o mundo espiritual, né, e ele descreve como alguém que fala, olha, eu tive esse contato, né, e ele conta como são as forças, né, ele fala que existem assinaturas das coisas, né? Por exemplo, tem seres, plantas, né? Tem pedras que têm assinaturas, né? Com Marte, Saturno, até as pessoas, né? Isso o Boehme não fala, mas no desenvolvimento do ocultismo, né? Tem a ideia de que até as pessoas elas têm tipo traços, né? Saturninos pela mão, né? Pelo rosto, você identifica e tal. Isso eu até fui ver no martinesismo mais para frente. Então eu fiquei no lectório, né? Por uns 2, 3 anos, acho que foi de 2016 até 2018, assim, final de 2018. Quando faleceu o meu iniciador, eu não via mais alguém que pudesse me dar as respostas, sabe? Eu não via, assim, alguém que falasse com experiência, que pudesse me orientar. E o que o meu iniciador estava me trazendo ia exatamente na mesma linha do martinesismo. Ele não me apresentou martinês, mas era a mesma prática, a mesma teoria, assim. Tinha a ideia, né, de que o ser humano ele é como se fosse um portal entre o céu e o inferno. Por quê? Com a queda dos espíritos originais, os anjos caídos, né, foi criado um espaço fora de Deus. É como se Deus se retraísse, né? Deus ele se contraiu ele meio que se esvaziou para permitir um espaço que não seja Deus, né? Ele se recolheu, né? Para permitir que esses espíritos, já que eles optaram, né, pela independência, Deus deu essa liberdade para eles. E dessa liberdade deles veio esse mundo decaído. E o homem ele foi colocado aqui como sendo uma ponte. Como seria essa ponte? O homem, ele teria, de certa forma, um pé no mundo decaído, porque ele participa do mundo decaído com o seu corpo, né? Mas o homem ele tem uma ponte, ele tem um espírito que acessa as coisas divinas. E aí, por meio do homem, esses espíritos decaídos poderiam ser reintegrados. Como que é isso, né? A ideia é que o homem ele recebeu um verbo, ele recebeu uma influência sobre o astral. No Gênesis, né? No primeiro capítulo do Gênesis, é dito para Adão, né? Deus diz: comandai todas as criaturas, né? Sujeitai a natureza e comandai as criaturas. Mas esse mesmo Gênesis, né? Quando vai falar de qual é a criatura mais astuta, é a serpente. E essa serpente não é um animal, não é um bichinho, não é simplesmente uma cobra, né? A serpente ela é um símbolo para uma força espiritual, para um ser decaído. Então, como que isso é interpretado no martinismo, no martinesismo e também nessa linha que eu fui recebido? A ideia é que originalmente, né, o Adão Kadmon, o homem original, ele tinha um verbo, um poder sobre essas forças, né? Mas quando o homem caiu, ele se tornou vítima, ele se tornou escravo dessas forças, né? Então, atualmente, nós somos influenciados nos nossos pensamentos, nossos desejos, né? Eles são bombardeados por correntes astrais, né? Turbulentas, desordenadas. E o homem, ele poderia regenerar esse verbo e reconquistar esse direito, esse poder original, que é essa influência sobre o astral. Que aí como eu falei, tudo isso se conecta com a magia salomônica. Por quê? Aquela ideia, né, de você
sujeitar daimons, né, de você influenciar os daimons, né, ela está nesse paradigma de que o homem ele recebeu de Deus, né, esse verbo, e esse verbo ele é como se fosse a imagem de Adão, essa imagem real, por isso que é uma arte real a magia, né? Ela reinveste o homem de um poder real sobre os espíritos, né, um poder sobre o astral, né? Enfim, isso aí o Eliphas, né, o Papos também vão desenvolver bastante. Bem, acabei parando da minha história, né? Sim, mas Como eu tô falando, é isso, assim, isso idealmente, né, então, essa autoridade espiritual hum, dentro de uma via, né, vamos dizer assim, teúrgica, né, e iniciática, né. Nem sempre é o que acontece quando a gente pesquisa ocultismo por aí afora, uhum, principalmente hoje em dia, que a gente vê tanta gente se sujeitando a essas forças ou, tá, né, de alguma forma acreditando que faz parte dessas forças. Quer uhum. dizer, eu vejo que existem muitas dissidências de um suposto caminho de reintegração, né? É. E isso fazia muito sentido para mim, porque nas experiências que eu tinha tido, como eu contei na minha infância, eu via seres, assim, que pareciam realmente demônios, assim, pareciam seres deformados, eles, sabe, eram sempre coisas meio demoníacas, assim, sombras, vultos, né, gritos, prantos, então ressoou muito comigo essa teoria, tá? E aí, quando o meu iniciador faleceu, eu comecei a buscar onde que eu podia procurar essa iniciação nessa linha, nessa direção, né? Entendi. Só que aí eu já tinha contato com várias pessoas, já tinha escrito para o Deldébio, eu já escrevi artigos, né, de martinismo, martinisismo, de gnosticismo, em blogs também, lá no... Como é que é aquele blog? Morte O súbita? pessoal... Morte Súbita não, foi... Eu acho que eu escrevi no Morte Súbita, mas tem um do pessoal da Astro Argento. Ah, 777? Esqueci como é que chama o blog deles, bem conhecido. Abadia de Telemann? Não, 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 não. Não, o pessoal discute muito Telemann e tal. É o blog que mais discute Telemann, assim. É o Radnut, Esqueci. será? Radno. Radnut, ótimo. Então, eu já tinha publicado, conversado com pessoas, né, tido contatos, assim, do Brasil todo e tal. E aí eu descobri essa tradição chamada martinesismo. Por que o martinesismo, né? Porque o martinesismo tinha essa ligação mais com a magia, com a operação, né? Enquanto o martinismo foi ficando uma coisa mais interior, mais assim, apenas teórica e tal. E aí eu descobri que essa tradição ela estava viva lá no Rio Grande do Sul. Hoje em dia eu sei que tem linhagens até no Rio de Janeiro, tem linhagens no Brasil todo, mas na época eu só conhecia essa do Rio Grande do Sul, né? Que é chamada ramo brasileiro. Inclusive, quando a gente conversou lá no Caoscast, né? Eu estava no meu primeiro ano dessa ordem. Eu fui Legal. morar no Rio Grande do Sul, né? Por causa da ordem. Então, lá em Santa Maria, especificamente, que foi onde começou essa linhagem. Ela foi fundada por 3 maçons lá de Santa Maria, né? O Ari Ilha Xavier, que é assim um principal, que foi lá na França buscar. Ele foi receber transmissões do Ambelém, do filho do Papos, né? Ele Olha, recebeu a ordem cabalística da Rosa Cruz, a Igreja Gnóstica, os Elos Cohen, né? O rito retificado. Então, ele recebeu o rito retificado. Eu esqueci quem passou agora, foi um espanhol. Como é que é o nome desse? Eu não vou lembrar agora, foi um espanhol. Acho que era o pseudônimo Hermete. Mas ele é o autor do temas de ocultismo tradicional. Eu não vou lembrar agora, mas foi um espanhol que passou o rito retificado, né? Aí ele pegou também a ordem cabalística da Rosa Cruz, pegou o martinesismo, o Ari Ilha Xavier, o nome dele, e voltou para Santa Maria, né? E também tem outros caras que foram com ele, o Otto Germano Boist, né? E o Jaime Cavaleiro Alves, o pessoal chama Seu Jaime, né? Então, eles operavam dentro de uma loja maçônica chamada Loja Eureka, que ainda existe lá no centro de Santa Maria, bem grande essa loja. Só que eventualmente não deu certo, porque assim, como tem um aspecto maçônico do martinesismo, e a maçonaria regular, ela não deixa você trabalhar ritos irregulares, tipo, você não pode ser maçom e ao mesmo tempo trabalhar um rito que não é regular. Então eles tiveram que se decidir entre, né, ficar na maçonaria regular
ou ir de vez no ocultismo, mergulhar de cabeça no ocultismo, e eles optaram por isso, né? E aí eles se separaram da maçonaria normal, né, maçonaria regular, e aí formou a chamada OMRB, Ordem Martinista Ramo Brasileiro, né? Que na verdade de martinista só tinha o nome, porque na prática, né, eles montaram um sistema adaptado, assim, que não era exatamente o sistema do Martinez de Pasquali original, mas é um sistema que tinha invocação de espíritos, né? Tinha prostrações, tinha horas, né, que você tinha que fazer orações, horas do seu dia, tinha abstinências, que certos dias, né, de operação, não podia comer carne, não podia fazer sexo e tal. Que isso, ordens martinistas normais já não tem isso, já é bem martinezismo, né? Então, enfim, aí eu entrei nessa ordem em 2019, né? Essa ordem, como é que eu fui parar lá, né? O pessoal, como eu falei, eu já tinha contato, as pessoas me conheciam, então quando eu fui morar lá, já estavam meio que de olho, né? E aí já me chamaram, foram conversando comigo, aí teve toda uma orientação, eu tive que ler as obras de Saint-Martin, né? Ler com orientação e tal, estudar mesmo as obras, né? Aí eu fui recebido em 2019, né? E aí eu fiquei nessa ordem e tal, por um tempo, durante a pandemia, mais ou menos em julho, agosto para setembro, na verdade, Eu não vou lembrar exatamente a data, eu acho que foi em setembro, mas eu não vou lembrar exatamente a data. Eu acabei rompendo com a ordem e virei independente, assim, tá? Depois que eu virei independente, eu cheguei a participar de outra ordem, cheguei a participar da OKRC por um ano, e depois da OKRC também, aí já estamos em 2022, assim, aí eu fiquei independente, assim, aí eu estudo por minha conta, converso com as pessoas, passo coisas também, passo as minhas leituras e tal, vou conversando de uma forma mais horizontal, assim mesmo, né? Minha trajetória iniciática foi essa. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. Christian, para quem ainda não ficou claro a diferença entre o que é o martinismo e o que é o martinezismo, você falou sobre essa pegada um pouco mais ocultista, de evocação de espíritas, etc. E tal, e a gente sabe que o martinismo ele é muito mais focado numa visão um pouco mais mística, né, e mais talvez contemplativa. Pode falar um pouco mais sobre isso? Cara, então, isso é algo em discussão, porque ao longo da história, várias coisas foram chamadas de martinismo. Veja, se martinistas fundaram a ordem martinista, evidentemente o martinismo existe para além da ordem martinista e antes do Papus, né? Legal. Então, existiam algumas ordens, como, por exemplo, na Rússia, tinha o martinismo russo. Então, tem uma figura chamada George Schwarz, que liderava esse martinismo russo. Tem o Novikov também. Na Alemanha tem o Eckartshausen. O Eckartshausen, ele foi um martinista raiz antes da ordem martinista, e ele é um cara que influenciou todas as ordens, até Crowley, até Golden Dawn. Talvez tu conheça o Nuvem sobre o Santuário, né? Sim, maravilhoso. É o livro mais conhecido dele. O Eckartshausen foi membro dos Illuminati, os Illuminati raiz lá de Baviera, né? Originais. E ele foi leitor de Saint-Martin e trocou cartas com Saint-Martin, né? Enfim, se você pesquisar as cartas do Saint-Martin, você encontra as cartas do Eckartshausen ali no meio. Então, existia um martinismo na Alemanha, com o pessoal da estrita observância templária, e também com o Eckartshausen, na Rússia, com o Novikov, com o George Schwarz, né? Existia um martinismo italiano, independente, assim. Então, dizem que o Eliphas também, ele teve ligado a esse martinismo italiano, então, chamado martinismo napolitano, né? Esqueci o nome, Juliano Kremers, né? Que é esse martinismo italiano. E na França também existiam espiritualistas assim mais independentes e tal, principalmente no meio do mesmerismo, porque o Saint-Martin, pouca gente sabe disso, no final da vida dele, o Saint-Martin se juntou ao Mesmer, a Sociedade da Harmonia. O Mesmer, você conhece o Mesmer, que tinha as práticas do magnetismo animal, né? Enfim. Então, o Saint-Martin, ele se juntou à Sociedade da Harmonia, do Mesmer, né?
e ele, de certa forma, criou uma corrente ali dentro, que era uma corrente chamada mentalista, porque em vez de atribuir os efeitos do magnetismo ao éter vital, assim, eles atribuíam ao pensamento, à força mesmo do desejo, da vontade. Pode ver que no martinismo, né, toda hora você vê falando de desejo, vontade, né? Então, essa ideia, né, da força da vontade como tendo um poder criador é uma ideia que vem do Samartin. E até mesmo quando ela aparece em Crowley, mesmo que o Crowley não reconheça Samartin, né, mas indiretamente essa ideia remete a Samartin. E aí, todas as obras de Samartin falam desse poder do desejo, da vontade do homem, de regenerar essa vontade, né, essa vontade como algo mágico, como algo criador mesmo. Mas aí, como eu estava dizendo, na França mesmo, então o Samartin ele está ligado à história do mesmerismo. Inclusive, há quem diga que o Allan Kardec, né, e aquele início do espiritismo estava entrelaçado com a história do martinismo. Porque antes do Allan Kardec começar a entrevistar as médiuns, né, a recolher as instruções, essas coisas eram feitas no martinismo. Existe um livro, né, o Caderno de Instruções, Instruções aos Homens de Desejo, Instruções aos Homens de Desejo, que é justamente uma compilação de relatos de pessoas que estavam em estados alterados, né? Eles chamavam de o agente desconhecido, né? Então, geralmente eram mulheres que eram médiuns, né? Que elas entravam, tinha Madame de Vallières, Madame de Montespan, e elas recebiam instruções, né? E elas ditavam essas instruções que eram escritas, ou às vezes elas mesmas escreviam assim, de uma forma automática, escrita automática, né? Então, há quem diga que as raízes do espiritismo estão no martinismo raiz. E tudo isso, então, era chamado martinismo. E hoje vai ter gente que, se você falar que é martinista apenas por seguir essas ideias, né, ou praticar, tem gente que não vai validar, vai dizer que não, você tem que ter grau, tem que ter ordens, tem que ter títulos, né? Então tem uma disputa mesmo, né? Há quem diga que martinismo é a filosofia de Samartin. Há quem diga que martinismo vai ser a ordem martinista. Mas a verdade mesmo é que é complexo, é plural. Você tem vários entendimentos do que é o martinismo. Já o martinesismo, ele vem do mestre de Samartin, que é o Martinez. O Martinez, né, o mestre de Samartin, iniciador de Samartin, ele era um cara com raízes na magia mais operativa mesmo, de invocações, de ritual, então tinha lá de invocações de seres, né, até lá do demoníaco também. Mas como eu falei, a relação que se estabelecia, né, era uma relação de como se fosse influenciar esses seres, né, a fazer o bem, como se fosse impor o bem a eles, né, já que eles são seres decaídos que por si mesmos, né, eles estão meio que exilados, eles estão assim, eles não têm acesso mais, como a graça, né, a graça divina, ela é uma hierarquia, né, que passa pelos tronos, potestades, arcanjos, anjos, né? Como esses seres, eles se separaram, eles não têm acesso a essa graça. Então, o homem, ele foi emanado justamente para ser um intermediário, né? Existe um livro que eu acho que é o livro que sintetiza bem o martinesismo. O nome se chama Tratado das Duas Naturezas. É o livro de Jean-Baptiste Villermoz, que foi um discípulo do Martinez, que liderou a ordem do Martinez. Depois que o Martinez faleceu, foi o Villermoz que liderou a ordem. É com W, tá? Willermoz, Villermoz. Tratado das Duas Naturezas, né? Então, nesse livro, vai dizer, por exemplo, que o homem ele é um intermediário universal, que o homem ele recebeu esse verbo para comandar os espíritos, né? Só que como o homem caiu, então, antes mesmo, né, de exercer essa operação, o homem ele tem que se regenerar. E aí, isso que chamam hoje de martinismo, né, é muito mais focado nessa regeneração, porque o homem ele tem que, acima de tudo, né, purificar o coração, né, restaurar o pensamento dele, o pensamento puro dele, né, purificar a vontade dele, né, não ser mais escravo dos desejos, das paixões, né. Então, esse martinismo de hoje em dia é muito mais esse lado da regeneração do homem, que é o lado que o Samartin ele foi focando, porque ele começou a achar que essas invocações, né, podiam ser perigosas, por exemplo, você não sabe o que está vindo, muitas vezes não se tinha controle
sobre essas experiências, né? E podia desviar as pessoas da meta de reintegração para entrar numa vaidade e numa manipulação da realidade, né? Até porque se tornou uma fascinação de tipo ter a É. experiência, de querer Aham. ter a experiência pela experiência, sabe? Sim, E sim, existe sim. um livro sobre isso chamado Ensinamentos Secretos do Martinezismo. Ensinamentos Secretos do Martinezismo, de Franz von Baader. Esse Franz von Baader é um martinista antes de ordem martinista. E nesse livro ele conta assim histórias, né, dos martinezistas, como eles tinham às vezes experiências assustadoras, de tipo calafrios, de sentir coisas, de gritos, né? Inclusive de certa forma parecidas com o que eu tinha também, experiências desse lado astral mais inferior de todos mesmo, né? Por alguma razão parece ser mais denso, né? E parece que é mais fácil entrar em contato com esse lado do que com um lado mais elevado, assim, então. Claro. Pela Bem, minha da minha experiência, trajetória o martinismo. aham. Pela minha experiência, todas as pessoas que têm algum tipo de energia proeminente já trabalhada né, em encarnações passadas, eu não sei se você adota esse paradigma reencarnacionista, mas é natural que haja esse assombro por essas forças na infância, seja como forma de desestimular, seja como forma de alguma forma acessar esses indivíduos. Então, estou acostumado a ver pessoas que são estudiosas e que sofreram com algum tipo de importunação. Eu fui um desses, tal como você. Então, suas experiências são muito parecidas com as minhas em termos, né, de infância, assim, sabe? Mas, Christian, eu entendo que por caminho iniciático, define-se alguém que está preocupado com essa regeneração de si e do mundo ao redor. Então, por mais que eu não parta desse mito fundador de queda especificamente, eu entendo sim que é necessária uma reintegração. E eu entendo que caminho iniciático por si, independente de qual sistema ou linhagem a gente esteja falando, independente de ser uma tradição ocidental ou oriental, vai levar à preocupação do homem consigo, com o papel dele com o coletivo e como que ele pode auxiliar dentro dessa... Acho que reintegração é uma boa palavra, né? Do mundo e do todo. E aí, isso é uma contraposição ao senso comum, quer dizer, eu não sei se é tão comum assim, mas de que um caminho iniciático seria basicamente aquela pessoa que passou por uma iniciação. E aí a gente tem assim, termos que eles são muito ambíguos, porque iniciação dentro de uma tradição, eu acho que dentro do martinismo ela vai ter um significado que não é só você passar às vezes por a introdução a uma ordem ou a um sistema diverso. O que você pensa sobre isso? Na verdade, o próprio Samartan dizia que a iniciação que ele prega é a iniciação do coração, que Legal. é a transformação mesmo da pessoa. Mas hoje em dia a coisa foi se tomando essa forma de ordem, de estrutura, né? Eu acho que o próprio Samartan, se ele estivesse aqui, ele criticaria as ordens martinistas. Eu mesmo rompi com as ordens, não apenas por causa disso, né? Tem outras razões, se quiser a gente pode falar disso depois também. Mas, então, existe muito isso da pessoa achar que a iniciação é um título, é um grau, é uma linhagem, né? Então, por exemplo, você é um Cohen, você é um martinesista porque você tem um papel, porque alguém botou uma espada na tua cabeça e falou, eu te invisto nos poderes, tal. Mas Sim. isso nunca foi o que o Samartan pregou, assim. E até mesmo o Martinez, né, os dons que ele tinha, na verdade, a iniciação ele estabeleceu a partir dos dons que ele tinha. Bem, conta-se, né, que ele conseguia fazer manifestar espíritos, que ele conseguia fazer as pessoas terem essas experiências, né? E aí a iniciação se estabelece em uma consequência desses dons, desse desabrochar. E não como se, né, a cerimônia, né, a formalidade, uma organização pudesse te conferir isso. Então Sim. eu acho que, de certa forma, as ordens até se distanciaram do ideal mesmo, porque hoje quem se considera iniciado é quem passou por uma cerimônia, né, recebeu um grau, um título, um diploma, né? Existem pessoas que, tipo,
recebem, assim, por troca de influência, ou até mesmo tem gente que paga e recebe diplomas, assim, com graus, com títulos, pau, carimbado e tal, e aí já é um iniciado. Então, eu contesto isso, eu não concordo, sabe? A verdadeira iniciação, ela é o desabrochar dessas faculdades, assim, desses dons, né, que passam tanto pelo lado da virtude, a virtude entendida aqui não com moralismo, não é aquele moralismo de, não é com dogmas, mas aquela coisa que desabrocha de você mesmo começar cada vez mais a enxergar o outro, enxergar a si mesmo no outro, né, enxergar até mesmo o divino que há no outro, né. Então, é algo que realmente venha de dentro, e não um moralismo, não uma coisa imposta, né? Então, passa pela virtude, passa pela sensibilidade, passa pela meditação, passa também pela atitude diante da vida, passa por tudo isso. Então, eu entendo a iniciação como sendo essa transformação, na verdade. As pessoas tratam hoje os caminhos de iniciação e de ordens como currículo, né? Então você entra na rede social do cidadão e ele ou ela tem lá, né, listado as ordens e os graus que ela fez parte, como se aquilo dali de alguma forma atestasse algum tipo de legado ou lastro mágico ou né, fosse algum tipo de de referência, né? E no entanto, é isso, assim, a transformação interior ela só é medida a partir da ação e do legado do sujeito no mundo, né? Legado em todas as dimensões, seja ela material, mental e emocional, ou mesmo espiritual, né? Às vezes o legado ele é muito mais impalpável do que os olhos, as fotos ou as palavras podem, né, transmitir. Mas, cara, que legal, tá? E aí, dentro dessa via de martinista independente, como é que é esse processo né, de desenvolvimento? Você tem práticas? Você tem, assim, sei lá, algum compromisso meditativo ou com orações, etc e tal, ou não? Ou é uma coisa muito mais de autoobservação e de autodesenvolvimento de si para com o mundo, através de algum tipo de autoridade? Como é que você entende esse caminho seu hoje, Christian? Tá. Eu vou falar da forma como eu trabalho, mas para falar da forma como eu trabalho, deixa eu falar um pouco da forma como o Saint-Martin trabalhou, né? Boa. Como a gente estava conversando antes de começar a entrevista, o Saint-Martin, a vida do Saint-Martin, ela é muito maior do que essa obra puramente iniciática. Eu falei para você que o Saint-Martin, ele doou as fortunas que ele tinha, ele abriu mão dos títulos de nobreza. O Saint-Martin, ele mesmo, ele não se apresentava como sendo o iniciado das ordens, com os títulos, com graus. Ele respondia a todo mundo. Se você escrevesse uma carta para o Saint-Martin, falando, olha, eu tive tal experiência, eu tenho dúvidas sobre tal coisa, ele respondia a carta. E respondia falando direto. Inclusive, eu acho que a obra mais frutífera para conhecer o Saint-Martin são as cartas de Saint-Martin. Você pode procurar, tem na Sociedade das Ciências Antigas, mas a tradução não é muito boa. Se você pesquisar Theosophic Correspondence, né, correspondência teosófica em inglês, assim, ou simplesmente Saint-Martin Correspondence, né, em inglês, você encontra as cartas em inglês, estão melhor traduzidas, assim, e você encontra o Saint-Martin bem mais humano, assim, né, e você vê que o Saint-Martin, ele não colocava esse secretismo, esse obscurantismo, sabe? Muitas vezes você vai falar com uma pessoa que é de ordens, né? E alguns assuntos ela não fala contigo porque não é do seu grau. Ou isso aqui é um segredo. Como que é um segredo, né? Se as obras dos mestres nas quais a ordem está fundamentada são públicas. Você consegue ler as obras de Martinez, de Saint-Martin, de Villermoz, de Jacob Boehme, né? Até mesmo rituais de magia você consegue ler. Caiu tudo em domínio público, até rituais antigos, os Coens, os rituais originais da ordem, você encontra tudo. Então, esse secretismo, esse obscurantismo, essa atmosfera, né, de elite escolhida, eu acho extremamente contraproducente e vai até mesmo na contramão desse espiritualismo mais independente que o Saint-Martin propôs. Então, o Saint-Martin, quando alguém conversava com ele, né, o que ele propunha como caminho? Ele propunha que a própria pessoa desabrochasse seus dons, desabrochasse as suas faculdades. Porque, do contrário, você estaria simplesmente confiando cegamente na experiência de alguém. E que em última instância,
não foi você quem teve, e não foi você que abriu aquela experiência, não foi você que teve aquele conhecimento direto. Então o Samartan, ele sempre apontava para dentro, para as pessoas, para elas mesmas exercerem os seus dons, as suas faculdades, né? Como que você exerce? Exerce as faculdades do seu espírito, né? Que são a vontade, o pensamento, a intenção, a memória, as várias faculdades interiores, né? E eu identifico o meu caminho como sendo esse, assim. Eu não crio mais uma divisória como se existe um lugar da iniciação, né? Que é quando eu entro na loja, quando eu estou no ritual, versus o mundo profano lá fora, né? Tem muita gente que vive assim. O cara vai para a loja maçônica nos sábados, né? Tal, e aquele é o momento da iniciação. E fora dali, ele vive uma vida tão profana quanto qualquer outra vida profana, assim. E o que eu faço? Eu dissolvo essa divisória. Para mim, criar um lugar específico, um lugar restringido, como fazer, demarcação, um território para o espiritual, é dizer que o resto é não espiritual. Então, o que eu faço é não criar essa divisória para espiritualizar, e não apenas espiritualizar, mas enxergar o espiritual que está em tudo, né? Na minha vida, no dia a dia, nas pessoas, numa conversa. Então, eu tento sempre exercer a minha contemplação, né? Exercer mesmo a minha meditação e levar esse estado contemplativo para tudo que eu faça. Desde o trabalho, desde os estudos, até em relações com as pessoas, né? Na minha vida, justamente para não separar, para que não fique assim, lá é o sagrado, aqui é o profano. Lá é o momento do divino e aqui, aí eu vivo uma vida, né, tão profana quanto qualquer outra. Não, eu tento romper essa barreira para que a vida seja espiritualizada, né? E como que você faz isso? Transfigurando as suas experiências, né? Levando para elas, né? Sempre esse estado contemplativo, tentando sempre enxergar o que há, a realidade mais transcendente, assim, que há nas coisas mesmo. É uma forma de simplesmente exercer as suas faculdades psíquicas, assim, as suas faculdades extrasensoriais, assim, eu vejo dessa forma. Sim. Mas, de uma certa forma, isso só é possível quando você já tem uma base prévia, tanto de autoconhecimento, quanto uma base filosófica, para que você possa atuar no mundo integralmente. Porque se a gente adota esse paradigma antes de uma estruturação de si, a gente corre um risco muito grande de cair numa fascinação e também de começar a interpretar fenômenos, né, relativos e subjetivos com uma objetividade muito grande que pode nos atrapalhar. Faz sentido isso para você, não? Sim, então a gente também não pode confiar cegamente, né, em qualquer experiência subjetiva ou sair interpretando tudo como sinais, né? Sim. Então eu concordo, e aí entra a importância do diário, né? Eu acho que aí dá até para a gente conectar, porque o diário é o que vai te fazer ter um critério, ter um parâmetro, né? Comparar os resultados, por exemplo, anotar sonhos é muito importante, anotar intuições, anotar inspirações, né? Muita gente esnoba a leitura, né? Fala assim, não adianta acumular livros, acumular teoria, mas a leitura, ela é em si mesma um exercício do espírito. Por quê? Sim. Você está, naquele momento, né? Você suspende as suas distrações externas, né? Você suspende tanto a tentação dos vícios externos, né, de paixões externas, você concentra a sua mente, a sua alma, né, em um conteúdo intelectual. E esse conteúdo intelectual, você está meditando sobre ele, né, você está estabelecendo um rapport, uma relação com os pensamentos de uma alma que teve aquelas intuições, né? Então, assim, eu vejo a leitura como um exercício por si mesmo. Você se recolher, né? Estudar, o próprio estudo mesmo, pegar uma obra, né? Pega uma obra de Eckhart Tolle ou do Samartan e você estuda a obra, né? E aquele estudo por si mesmo, ele exercita esses dons, exercita a sua intuição, a sua inspiração. Então, sim, nós temos que ter parâmetros, não pode ser total subjetivismo. Então, sim, fazer relatos, manter um diário, comparar, né? Alguma coisa funcionou, vê se funciona de novo para ti e tal, e vai experimentando, né? Legal.
pertencem a você. Palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico. Christian, vamos falar de diário então. Como é que é essa prática sua, assim? Você tem um diário desde quando? É desde a Rosa Cruz Juvenil, né? Ou isso vem mais tarde? O seu diário, ele é físico ou ele é digital? Como é que é? Olha, eu tenho literalmente um caderno, né? E eu comecei a anotar, na verdade, para não perder inspirações, né? Porque acontece, a gente tem uma intuição, a gente fala, depois eu trabalho isso, depois eu desenvolvo e a gente esquece. Porque realmente coisas que vêm de repente, né? Passam por a gente, assim, uma abertura, né? Então eu comecei a escrever num caderninho simples, assim, pequeno e tal. E quando o caderno lotava, assim, né? Chegava ao final, eu comprava um novo caderno e o que tinha de bom, de útil, de relevante, eu passava adiante. O que não serviu, eu deixava para trás. E assim eu fui construindo e descobrindo o que funciona para mim mesmo, né? E eu segui esse método, então toda vez, né, eu escrevia inspirações, intuições, sonhos, né, acontecimentos significativos, tipo sincronicidades, né? Por exemplo, eu pensei em tal coisa, no mesmo dia alguém falou de tal coisa, e aí de repente apareceu exatamente o que eu estava pensando e tal. Então eu vou anotando, escrevendo, né? E quando chega ao auge, né, terminou o caderno todo, eu passo o que eu descobri ali de importante e jogo fora o caderno. Fazendo isso, né, eu já devo estar no meu 20º ou 30º caderno, mas eu fui desenvolvendo os meus insights, né? Eu fui desenvolvendo o que funciona para mim, padrões que eu mesmo fui percebendo, né? E que, de certa forma, são intransferíveis. Então, eu acho que o martinismo independente tem muito a ver com você encontrar mesmo o que funciona para ti. Né? Você vai exercendo o seu pensamento, a sua vontade, a sua intuição, né? E você vai descobrindo o que funciona, o seu mundo simbólico, né? Não adianta. Às vezes vai ter um sinal, vai ter um nome, vai ter uma imagem que no meu mundo simbólico aquilo repercute, e por repercutir no meu mundo simbólico, aquilo tem um efeito no meu imaginário, aquilo tem um efeito, sabe, sobre o meu ser. E não adianta eu pegar e transferir para ti como se fosse funcionar para ti, porque você tem o seu mundo simbólico, o seu imaginário, né? Então você vai ter que também encontrar o seu caminho e desabrochar os seus dons, né? É mais ou menos dessa forma como eu entendo esse martinismo mais independente. Mas, Christian, você faz as anotações e depois passa limpo e joga fora o caderno, joga fora as anotações velhas? Sim, Por sim. quê? Por quê? Eu jogo fora o que não funcionou, o que não serviu, o que serviu eu passo adiante, assim. Né? Coisas que, isso aqui foi aleatório, isso aqui não deu em nada, aí eu jogo fora mesmo. Uau! Mas o que serviu eu vou passando e eu fui construindo, assim, o que funcionou para mim. E aí, você passar limpo num outro caderno tipo Ah. o Grimório, de fato. É tipo o lugar onde ficam o repositório dos ensinamentos que são sólidos e que funcionam. É, Tá. Mas não só com o ocultismo, também com inspirações, poesias, Sim. ideias, né? E é uma forma de ir cultivando uma vida interior. Porque se a gente não cultivar uma vida interior, cara, a gente vai ser esmagado pelo mundo Sim. exterior. Porque Sim. por toda parte é distrações, é propagandas, é sempre algo novo, sabe? É política. Então, se você não. Você tem que se esforçar, né, para cultivar esse elo, né? Para cultivar esse espaço interior, né? Desenvolver as suas intuições. Porque senão, cara, o seu mundo interior ele vai ser tragado por esse bombardeio que nós temos de estímulos vindo de fora, né? Então é mais ou menos isso. E, Christian, dentro desse processo de escrita, você tem algum tipo de ritual especial ao anotar? Né, os cadernos você falou que são comuns, que você compra e começa a escrever neles. E quando você passa limpo, esse outro caderno, ele tem algo de demais? Assim, ele tem alguma distinção? Você tem algum cuidado, por exemplo, com caligrafia ou não? Cara, eu não tenho esse cuidado, mas uma coisa que eu fui percebendo, né, que ao longo desse período todo, a minha escrita foi tomando formas diferentes, assim, até minha caligrafia, ela foi tomando uma forma diferente. E quando eu digo, não é tipo, melhorando, não é isso, é realmente tomando formas
que foram vindo automaticamente, assim, sabe? Sim. Muitas vezes eu faço escrita automática, eu vou deixando vindo os pensamentos, né, vindo as associações e tal, e vendo o que isso me revela, né? Eu deixo falar o que vem, sem controlar muito, porque esse controle consciente vai até mesmo interromper, vai até mesmo atrapalhar o fluxo, né, de associações, né? Então eu deixo vir e tal, eu vou trazendo símbolos, né, números, coisas que têm sentido para mim, né, associações que têm sentido para mim, e realmente eu vou passando a limpo, né, o que foi importante, mesmo que dá trabalho, mas eu vou sempre, porque a ideia é edificar, é construir, assim, sabe, esse mundo interior que só faz sentido para mim, que é o meu mundo interior, não precisa Claro, fazer sentido para outras pessoas, né? claro. São as intuições que eu tive acerca da realidade, né, de mim mesmo, por aí vai. E é claro que assim, a gente pode compartilhar, né? Mas a forma como a gente descobre, né, é diferente. A gente pode adaptar aquilo, tentar fazer uma didática, enfim, mas a descoberta é muito íntima, a descoberta é intransferível, ela é pessoal. Então, enfim, Eu mais ou menos falo como que é. que esse processo é a exploração do nosso dicionário simbólico pessoal, né? Exatamente. Então, é, cara, quando você está anotando, você leva em consideração que alguém no futuro pode vir a ler essas informações, que, né, sei lá, alguém pode herdar esse grimório e tudo, ou não, ou sendo pessoal do Christian, essas informações elas servem majoritariamente para você, e por mais que alguém acessasse, não teria tanta serventia. Cara, eu penso mais para mim mesmo. Por quê? A gente acaba filtrando. Se a gente pensar, puxa, alguém vai ler, o que vai pensar e tal. E é importante que a gente deixe vir o que for. Mesmo se for algo, teve um sonho sexual, ou teve um pensamento violento, ou teve uma intuição mais, assim, às vezes a gente tem intuições que são mais obscuras mesmo, né? E a gente não pode interromper esse fluxo. Então, eu acho importante que seja para ti. E se tem alguma coisa, né, que você queira deixar para outras pessoas, né, queira ensinar, aí você pega, né, você adapta, você faz uma teoria em cima daquilo, mas a coisa em si mesmo, né, o real da coisa tem que vir de uma forma que não pode ser filtrado, não pode ser assim. Então, eu deixo para mim mesmo por causa disso. Pode vir ali coisas obscuras, né? Coisas assim, realidades, mas que a gente não quer admitir às vezes, né? Que a gente mesmo tem medo de confrontar. Então, nesse sentido, eu acho melhor ser algo íntimo, totalmente íntimo. Que legal. Tá. E aí essas coisas elas vão sendo todas registradas depois que você faz esse filtro para reciclar. Tá. Maravilhoso. Bom, Christian, há algum tipo de produção sua que ela é pública, tipo, sejam de artigos que você escreveu, ou alguns pensamentos que você compartilha com o pessoal? Você tem algum tipo de blog, ou né, você falou do r/Martinez, né, que lá tem muita coisa traduzida, mas o seu acervo pessoal tem em algum lugar disponível? Não. Olha, eu tenho coisas avulsas. Eu tenho falas, palestras avulsas com o Del Devil, com outras pessoas. Tem um taoísta, um chinês taoísta, o Xiu Yichi, né? Ele traduziu o Tao Te Ching, inclusive foi publicado pela EdPro e tal. Eu tenho palestras com ele sobre Boêmia, Samartã e tal. Eu tenho alguns textos, tem no Rádio Nu. Eu não sei se o Morte Súbita publicou, agora eu estou na dúvida, mas tem textos avulsos, tem a revista Hermetismo do Del Devil, já publiquei algumas coisas lá e tal. Mas eu tenho uma palestra minha do Eckhart Hausen com Sabedoria Arcana, Que legal. mas são coisas avulsas. Eu não tenho uma obra minha ainda, tipo, eu ainda não trouxe à tona as minhas ideias. É muito falando de Samartã, mais falando de Boêmia, né? Mas o pessoal encontra por aí, pesquisando no Google, por aí, no YouTube. Né? Eu tinha um blog, o Fraternidade Martinista, né? E lá eu compartilhava insights também. Mas faz tempo que eu não mexo lá, assim. Desde que eu saí das ordens, eu não mexo mais.
É, Talvez um blog martinismo independente possa ser legal, hein? talvez, não sei. Legal. Christian, para quem está nos ouvindo, escutou a gente até aqui, deixa um conselho para os ouvintes do Diário Mágico, algo que, sei lá, as pessoas dentro dessa senda de espiritualidade, ocultismo, esoterismo, precisam ouvir. O que você acha que é importante? Cara, eu vou dar dois conselhos, que eu vou dar um conselho que é mais prático e um que é só uma leitura mesmo, né? Um conselho mais teórico, que eu recomendo muito que o pessoal lesse as cartas do Samartã, que elas vão ver ali, cara, se você ler, vocês vão ver que não tem essa atmosfera de elite, de secretismo, de graus, de títulos, né, de linhagens. E vocês vão ver ele mesmo explicando, instruindo, sabe, compartilhando experiências que ele teve. Então, eu acho que se as pessoas lessem, elas iam ter uma atitude muito mais crítica com relação às ordens. Bem, ter uma atitude crítica não implica romper com as ordens. Você pode estar nas ordens até pelo grupo, que muitas vezes você tem um grupo bom. Eu acho muito do que define o sucesso ou não é o grupo. Se as pessoas forem certas, né? Se as pessoas tiverem um pensamento em comunhão ali, os objetivos, né, uma intenção comum, tiverem reunidas naquela egrégora, né, isso vai fazer tudo funcionar. Então, quando eu digo ser crítico com as ordens, é mais esse aspecto institucional, né? Esse aspecto mitológico, né? Essa hierarquia, esse secretismo, né? Enfim, essa atmosfera toda, né? De obscurantismo. Mas o grupo, às vezes, tipo, eu mesmo, eu penso em entrar na Tom, às vezes, né? Porque a Tom me parece ser bem organizada, bem séria. Talvez eu entre na Tom, porque até pelas pessoas mesmo. Tem muitas pessoas que eu conheço de lá que, enfim, trabalham bem, sério e tal. Então, mas nem por isso você vai entrar nessa lógica, nesse modus operandi dessas ordens, né? Usar as coisas, como se elas estivessem ali à disposição, sabe? Tem gente que às vezes, tipo, eu estava falando com um amigo meu agora há pouco que ele queria folhear as monografias da Mork para ver se funcionava, né? Para testar. E uma coisa que eu vejo muito nos ocultistas de hoje em dia, né? É essa atitude de, tipo assim, tratar as coisas como se estivesse ali para serem usadas. Tipo, se a gente vai se aproximar de uma tradição, né? Se aproximar, por exemplo, de uma ordem, de uma linha, né? De um ritual, a gente tem que ter uma reverência diante daquilo, porque aquilo ali é a materialização de uma egrégora, de uma comunidade espiritual, sabe? Mesmo que seja uma ordem moderna, né? A morte, mesmo que seja uma ordem, sabe, que não seja tão, né, antiga, tão, mas mesmo assim, nós estamos diante de um universo simbólico. Nós estamos diante de uma egrégora, então a gente tem que tratar aquilo com respeito. A gente não pode pegar e simplesmente, não, isso aqui, sabe, eu vou descontextualizar e vou me servir daquilo. Eu acho isso até uma coisa que pode desrespeitar a espiritualidade por trás daquilo e ter consequências negativas que a pessoa não imagina. Claro, Porque ela está pegando uma absolutamente. egrégora e está, tipo, sabe, eu não estou dizendo que você não possa, por si mesmo, sei lá, montar um altar, quer montar um altar de uma divindade budista e tal, você pode. Mas se for fazer isso, tenha um respeito diante daquilo, Aham. tenha uma reverência, não pega aquilo como se fosse para usar. Eu tenho um amigo que ele entrou nessa vibe de, tipo, ele pegou várias coisas de religiões diferentes, de linhas diferentes, sabe? Cabala misturou com Kimbanda, sabe? E ele usava as coisas, né? E ele começou a ter experiências perturbadoras. Ele começou a ter, a se sentir obsediado, né? E ter experiências assim de calafrios, né? Claro. Por quê? Porque ele criou ali uma coisa caótica ali, no mau sentido de caos, né? Existe um bom sentido Sim. de caos, que é aquele caos criador, né? Mas existe um mau sentido que é uma coisa assim de Incoerente. incoerente, sabe? E desrespeitosa. Eu acho que o Sim. pior do que a incoerência é o desrespeito. Então a gente não pode usar as coisas, né? Mais ou Boa. menos esse seria o meu conselho. Legal. Concordo absolutamente. Eu acho que um dos legados
negativos da magia pós-moderna é justamente esse, no sentido da instrumentalização desrespeitosa, né? E eu acho que a gente tem que ter uma atitude metafísica aberta o suficiente para a gente conseguir identificar aquilo que funciona para a gente e né, operar com aquilo na nossa vida, mas eu acho que essa aproximação ela tem que ser com reverência e a gente tem que também entender os papéis iniciáticos, hierárquicos e estruturais de cada organização, de cada sistema, porque fica parecendo às vezes que isso é mero lero, né, da funcionalidade daquele sistema, mas bem da verdade a maioria daquelas estruturas elas são fundamentais para uma boa experiência consciencial, né? E a função é justamente essa, progressão de consciência, né? E não a gente querer acessar o infinito, né, num instante. Mas Christian, cara, maravilhoso. Eu vou te pedir para né, deixar os seus contatos. Se a galera quiser entrar em contato com você, onde que eles entram? É Facebook, é Instagram, tem outras redes, me conta. Pode me achar no Face mesmo, no Instagram, meu nome normal, Christian Reveles, tudo junto assim, né? Tá. Então, quem quiser, eu sou bem aberto, assim, eu troco sessões, leituras, reflexões, assim, quem tem interesse, especialmente em Samartã, né, nessa parte, fica à vontade, bem tranquilo, tá? Maravilhoso, tá, legal. Cara, muito obrigado aí pela oportunidade, por ter né, compartilhado com a gente parte da história da sua vida e esses conhecimentos todos, foi muito legal. Obrigado. Valeu demais. Aí sim, espero que você tenha gostado demais desse episódio do Diário Mágico. Eu, Rodrigo Vignoli, sou o seu apresentador de sempre, tal como o Guilherme Neves também é o nosso editor de sempre. Mas hoje quem faz a arte de capa do Diário Mágico é o João Paulo Ponciano. E o arroba dele é Ponciano João Paulo, tudo junto, né? Não tem ainda tantas artes postadas ali, mas dá para acompanhar um pouco mais o que ele faz. E, bem, a gente está chegando em momentos muito interessantes, né? 4 anos de Diário Mágico, 35 indo para 36 lives de páginas abertas. A gente mantém a nossa regularidade de episódios quinzenalmente de forma religiosa, tal como se esperaria de um podcast de espiritualidade, de ocultismo. E cada vez tem sido mais as conquistas, né? Conquistas principalmente em termos de amizades, em termos de conhecimento, em termos de trocas sinceras. É muito legal poder conhecer gente diferente, ou poder aprofundar e ter mais intimidade, ou poder abordar assuntos que a gente nunca teria contato não fossem as histórias de outras pessoas. E eu falo que o que é o legal no Diário Mágico, o que me atrai tanto é justamente essa dimensão da pessoalidade que torna o tema um tanto mais palatável e acessível, em contraposição a palestras, né, e cursos e demonstrações que muitas vezes elas apresentam uma carga rica conceitual, mas pouca aplicabilidade no cotidiano, ou pelo menos pouco envolvimento emocional, que eu acho que é o que dá o tom de aprendizado. Então, espero que você, ouvinte, né, comungue deste ponto de vista. Talvez, se não comungasse, não estaria, né, assistindo o Diário Mágico. Então é isso, é só agradecer mais uma vez a sua audiência e continue anotando os seus resultados. Lefou Podcasts.